aqui. Olá, bom domingo, boa tarde, Brasil, boa tarde, boa noite aqui na Itália já, né? Já passou das 8 horas da noite. Hoje eu quero agradecer a presença do JC, que é o nosso convidado que está lá nos Estados Unidos. Ele é americano, mas de família de Honduras, então fala espanhol e fala português também, porque morou 3 anos no Brasil. Então a gente está tendo essa oportunidade de saber o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento de epidemia. E ele vai contar um pouquinho para a gente o que mudou nos Estados Unidos, o que mudou na vida dele, quais são as experiências que ele pode nos trazer. Tudo bom? Bom dia. Oi, tudo bem? Sim. Muitas coisas têm mudado aqui. Começa contando o que mudou a tua rotina nesses últimos 2 meses. Mudou alguma coisa? É tudo igual? Tu continua trabalhando? Não? Sim, então, graças a Deus, o meu trabalho, ele permite que eu trabalhe de casa. Então, esse aspecto aqui eu não tenho mudado muito. Tenho ficado em casa trabalhando, fazendo as minhas ligações. Trabalho para uma companhia multinacional, então que eles também têm escritórios na Ásia. Então eles já tinham passado por esse mesmo esquema no Japão e em Hong Kong. Então quando veio para cá, para os Estados Unidos, eles simplesmente adaptaram esse esquema para os Estados Unidos. Então, graças a Deus, ainda tenho trabalho, mas aqui a gente tem que ficar, acho que 30 dias já, desde que o governo americano declarou a shelter in place, ou stay at home order, para todo mundo. Isso. E, então, quer dizer que a gente não podia sair, e muitas pessoas não queriam sair também, porque a gente já tinha visto que aconteceu na Itália, na China, então era um medo de sair, porque a gente não sabia. Tá trabalhando home office, então, pelo que eu entendi, tá trabalhando de casa. Sim. E faz a mesma rotina de trabalho ou teve alguma redução de horário? Não, faço a mesma rotina. Felizmente, bom, trabalho para o setor financeiro, então eu trabalho para um banco de investimentos multinacional, então eles não têm mudado nada do flow das coisas. Então, para mim, não tem mudado nada. Assim, a única diferença é que estou fazendo as coisas, em vez de face-to-face, estou fazendo no Zoom, FaceTime. Você tá onde agora nos Estados Unidos? Em que cidade? Eu estou morando em Baltimore, Maryland, uma cidade, a maior cidade do estado de Maryland. Fica meia hora fora de D.C., District of Columbia, que é a capital dos Estados Unidos. 1h30 de Filadélfia e 2h30 de Nova York. Então, fica ao sul de Nova York, né? 2 horas ao sul de Nova York para o pessoal se localizar. Hoje, tu pode sair na rua ou tu é proibido de sair na rua? Então, o governador Larry Hogan, de Maryland, ele implementou a Stay at Home Order. Você pode sair na rua, mas tem que manter distância. Quando você tem alguns supermarkets, os supermercados que eles estão abertos, mas eles não permitem pessoas entrar sem máscara, ou você pode usar cachecol. Cachecol, echarpe, sim. Uhum. Mas então, só nos supermercados, ou se você está caminhando na rua, você tem a obrigatoriedade de usar a máscara também? Não é obrigatório na rua, mas no supermercado, quando você entra num lugar, eles não te deixam entrar se você não tem face covering.
E pode sair para correr na rua, fazer esporte na rua, ou não é permitido? Sim, você pode sair para fazer, por exemplo, se você tem cachorro, você pode sair para sair com o cachorro para fazer jog, running, nos parques. Eles não estão fechados, mas eles têm pessoas nos parques para implementar a distância de 6 feet, não sei quantos 100 metros. Sim, para manter a distância entre as pessoas, eles estão controlando isso, então. Uhum. Existe alguma multa? Pode ter algum perigo de prisão, enfim, de sair da quarentena, de sair de casa, de não seguir as regras que eles estão pedindo para serem cumpridas? Sim, cada estado aqui tem diferentes ordens de stay at home. Por exemplo, na Califórnia, se você não tem um permisso do governo da Califórnia para dirigir, por exemplo, você pode ser multado $1.000. Se a polícia te prende, você não tem esse permisso do governo, para você é uma pessoa que pode viajar, que pode dirigir. Se você não tiver esse permisso, então eles te vão multar $1.000. Tu vê, tem muito desemprego, a gente está ouvindo muita notícia de desemprego nos Estados Unidos hoje, cresceu um percentual muito grande. Felizmente, tu não teve esse problema, mas teus amigos, as pessoas que tu convivem, é verdadeiro isso do pessoal estar perdendo o emprego, de estar pedindo o seguro-desemprego, que é o que eles falam aí, muitas pessoas com necessidade, com fome, ou tu não vê isso no teu estado? Então, o estado de Maryland ele é um pouco diferente, porque cada estado aqui nos Estados Unidos, que nem no Brasil também, cada estado tem um setor econômico que eles se dedicam nessa coisa. Então, aqui em Maryland, o setor econômico do estado de Maryland é bem centrado em informação, em serviços financeiros, especialmente a proximidade que Maryland tem a DC. São pessoas que são empregadas pelo governo americano. Então, a gente aqui no estado de Maryland, eu não tenho visto pessoas que estão passando por isso. Mas estados, por exemplo, em Nova York, a minha mãe, ela mora em Carolina do Norte, em North Carolina. Muitas pessoas lá, eles estão passando por desemprego, filing. Semana passada, o governo ele mandou um cheque de $1.200 para cada americano. Mas $1.200 não rende muito. Você não pode pagar o seu aluguel com $1.200 e também você não pode alimentar 5 pessoas na sua casa com $1.200. Mesmo para você que está trabalhando, recebeu também os $1.200? Eu também recebi, sim. Foi para cada pessoa. Se você fez impostos no ano passado, então você tem o direito para receber esse dinheiro. Foi um tópico mais ou menos controversial, porque algumas pessoas não queriam que todo mundo recebesse. Eu vou te pedir a gentileza de tu sair do chat e entrar de novo, porque a gente não tá te enxergando. Tá totalmente nublado. Se puder fazer isso rapidinho, a gente segue falando aqui. Só para o pessoal poder te enxergar. Então, quando o JC ele não retorna, né? Estamos vendo a situação, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, é muito diversificado em relação aos estados, como ele está falando. Felizmente, no estado dele não tem maiores problemas. Agora tá legal. E eu ia te perguntar só assim, para quem declarou os impostos, mas é só para quem é cidadão italiano ou para quem cidadão americano ou para quem é residente também, tipo alguém que trabalha regularmente nos Estados Unidos recebe esse valor ou não? Sim, se você declarou impostos no ano passado, você pode receber, porque mesmo não sendo cidadão americano, você contribuiu à economia americana, então eles estão permitindo isso também. Só para esclarecer, quem mora no Brasil, $1.200, acredito que não paga nem o aluguel de um apartamento de um quarto nos Estados Unidos, a não ser que seja numa região muito periférica. Sim, é quase nada, honestamente.
Então, não fez muito. Eu e o meu namorado, nosso apartamento, a gente divide e é bem mais de $1.200. Ontem eu falei com um amigo meu que mora também, mas mora na Geórgia. Ele disse que é 1.500 um apartamento de um quarto, mas ele está pagando muito barato, porque não é normal e não é nas cidades grandes, né? São nas cidades na redondeza. Tu tem ideia de como está a questão do vírus na tua região? Quantas pessoas, se é um número grande, se é um número pequeno, ou é uma região que não foi muito afetada? Então, hoje, eu acho que teve 17 mil pessoas que eles no estado. No estado. E acho que fizeram teste para o vírus. 2.000 pessoas morreram da doença aqui. Mas o interessante de Maryland, aqui nos Estados Unidos, o epicenter da doença é em Nova York e em San Francisco. E Detroit também. Mas essa foi a primeira wave, como onda do vírus, e a segunda onda está vindo para essa região de Baltimore e DC, e aqui pois, o Congresso americano e muitas agências do governo, eles estão em Maryland, então eles estão tentando fazer coisas muito devagar para que as pessoas, porque a maioria dos congressistas e delegados no governo americano, eles são idosos. Então, eles não estão querendo vir também para cá. Falando sobre os testes, vocês são obrigados a fazer testes ou só faz o teste para saber se tem a doença, se realmente está com sintomas graves? Sim, então se você tiver sintomas muito graves, eles vão administrar um teste. Se você falar que eu tenho tosse bem pequena ou uma febre bem leve, eles vão te mandar para casa e eles vão te dizer, então espera para ver se você, sei lá, se toma paracetamol, alguma coisa, para ver se se a doença sai do seu sistema. Se não, volta e a gente vai administrar o teste. Todo mundo fala da questão que a saúde nos Estados Unidos não é pública, né? Que você precisa ter um seguro de saúde, que ele é muito caro, mas pelo que a gente tem visto na TV, o governo determinou que se for relacionado à epidemia, não teria custo para os cidadãos americanos. Isso é verídico ou não? Sim, então, antes do vírus vir para cá, se você quiser ir para o médico, você tinha que pagar, se chama out of pocket. Mas o Congresso americano, eles passaram uma lei que proíbe as companhias de seguro e os hospitais de prevenir as pessoas de não fazer teste. Então, se você não tem dinheiro, você pode chegar e, de boa, eles vão te administrar o teste. Não pode ser proibido de fazer. Então, realmente o seguro de saúde nos Estados Unidos é muito caro. Grande parte da população não acessa a questão sanitária de saúde. Sim, é um sistema bem complicado, é um sistema hybrid, porque a gente tem uma opção pública, chama Medicare e Medicaid. Medicare é para as pessoas idosas, que se você tem 65 anos ou mais, você pode ter o insurance, o seguro médico pelo governo, ou Medicaid, que é para as pessoas pobres, pessoas que não têm condição de pagar. Antes de Obama, do presidente Obama, quando ele veio e ele criou a lei Obamacare, as pessoas elas não tinham seguro para nada. Mas agora elas têm esse seguro, mas mesmo assim tem pessoas que eles ficam no meio de, por exemplo, se uma pessoa é pobre, mas não chega na pobreza definida pelo governo, você não tem seguro.
Ou você é muito pobre, ou você é idoso, ou então você não tem a cobertura. Mas normalmente, quando você é funcionário de alguma empresa, a própria empresa te dá esse seguro, não? Sim, por exemplo, a minha empresa, eu tenho seguro pela companhia, então, enquanto eu estiver empregado com a companhia, eu tenho seguro. O problema que estamos vendo agora aqui nos Estados Unidos é que as pessoas, elas não estão trabalhando porque elas foram demitidas por conta do vírus, então quer dizer que elas já não têm seguro. E é agora onde elas precisam ter seguro, porque agora nós estamos no meio de uma crise global e as pessoas estão sem trabalho, quer dizer que estão sem seguro também. Eu normalmente não toco muito no assunto política, mas o pessoal está perguntando e quer saber do último pronunciamento do Trump em relação à questão de tomar o detergente, enfim, não sei se tu ouviu falar isso, está todo mundo querendo saber se ele realmente falou isso, ou se foi uma tradução fake news dizendo assim, né? Porque se viu matérias de pessoas que realmente passaram mal, porque realmente tomaram e, enfim. Sim. E o presidente dos Estados Unidos ele tem um poder muito grande aqui. Ele influencia a mídia, influencia a informação, mas o que estamos vendo é que o presidente também ele gosta de desinformar as pessoas. Então, sabe, os memes eles são muito engraçados, mas é muito triste ver uma pessoa. O presidente ele é uma pessoa que ele é muito inteligente, ele não é uma pessoa estúpida, é muito inteligente, ele sabe muito de PR, como se diz PR? Relações públicas. Então, tudo que ele faz é calculado. E aqui nos Estados Unidos só temos dois partidos, né? Os democratas e os republicanos. E estamos vendo aqui que até os padrões das pessoas nessa epidemia também reflete o padrão político. Por exemplo, os democratas, eles acreditam mais na mídia, eles acreditam mais nos oficiais de saúde. Os republicanos, eles acreditam mais no presidente Donald Trump, eles desconfiam da mídia. E a informação deles vem de Fox News e dos democratas de CNN. Então, o que estamos vendo é que o presidente, a base do presidente, eles são os que estão puxando essas tratamentos que o presidente fala. Então, por exemplo, aqui em Maryland, ontem, o governo do Maryland reportou mais de 200 pessoas ligaram para um hotline para perguntar se eles podiam se injetar com desinfetante. Então, o presidente tem esse, e ele realmente falou isso, assim. Ele realmente falou e tem esse poder de influenciar. Aqui na Itália, a gente já está falando da fase 2, a fase que a gente vai poder sair de casa e que a maioria das coisas vão voltar a funcionar, e também estratégias para isso. Nos Estados Unidos já existe essa fase 2, já tem uma data marcada para isso. Quais são as medidas que vão ser tomadas? Então, aqui, eu não sei como é na Itália, mas aqui nos Estados Unidos, cada governo de estado tem esse poder. Então, o presidente Donald Trump, ele não pode falar para o governador da Califórnia, você tem que abrir a sua economia, os seus negócios, porque esse poder, a Constituição americana não dá para o presidente. A Constituição americana, ela fala que todos os poderes não dados ao presidente serão dados aos estados. Então, estamos vendo uma briga entre o governo federal e o governo estadual. E aqui o governo estadual, cada estado eles vão fazer a sua própria schedule de reabrir a economia. Aqui em Maryland, acho que o governador amanhã ele vai falar qual vai ser a sua schedule para reabrir a economia. Mas, por exemplo, em Flórida, o governador de Flórida ele já abriu algumas praias, alguns negócios.
em Georgia, o governador Kemp também ele já abriu alguns negócios. Então, cada estado é diferente. Exatamente agora, o nosso primeiro-ministro deve estar falando na TV sobre, ele vai fazer um pronunciamento agora às 8h20, sobre como vai ser a fase 2, o que vai poder funcionar ou não. Eles vão adiantar alguma coisa para amanhã, algumas indústrias vão poder voltar a trabalhar, mas o que eu gostaria de saber é se tu acha que a gente vai voltar a frequentar restaurantes, vai voltar a frequentar locais públicos, vai poder ir para a praia no verão, como tu acha que vai ser possível ou que isso não vai acontecer nos próximos meses? Tu acha que tu vai poder voltar a trabalhar dentro da empresa nos próximos meses ou ainda vai ter que esperar muito tempo? Eu acho que a gente vai... Bom, muitas mudanças vão acontecer. A primeira mudança é que as companhias, elas estão vendo que é possível trabalhar remote. Então, por exemplo, na minha companhia, a gente tem um review cada 6 meses. E a minha chefe, o meu review é em julho. A minha chefe já falou para mim que o nosso review, entre ela e eu, vai ser no Skype. Então, ela não acha que a gente vai voltar no escritório mesmo. Outras mudanças que estamos vendo, por exemplo, pessoas estão se tornando mais religiosas também, porque nesse tempo a gente sempre procura Deus, ou espiritualidade, alguma coisa. Mas na sua pergunta de se a gente vai voltar no restaurante, no trabalho, o governador de Flórida e de Georgia, eles já abriram os setores da economia, mas mesmo que eles deram o ok para voltar na praia, para voltar no restaurante, as pessoas não estão querendo. Então, as pessoas, porque o governo fala uma coisa, mas os oficiais de saúde falam outra coisa. Então, as pessoas têm mais confiança nos oficiais de saúde do que no governo. Então, mesmo que o governo abra a economia, os consumidores, eles não estão querendo voltar, porque eles não se sentem seguros ainda. Eu acredito que as relações de trabalho, elas vão mudar muito, né? Já foram criadas algumas leis exatamente para poder adaptar o trabalho home office, trabalhar em casa, mas acredito que muitas companhias não vão querer que os funcionários voltem a trabalhar dentro das próprias empresas. Isso é uma questão de economia também para a empresa ter espaços físicos menores, né? Poder proporcionar ao empregado dele poder trabalhar de casa e poder ficar mais próximo da família também. Eu acho que é uma coisa que é uma mudança que ocorreu com essa epidemia que vem para ficar, né? Que não vamos voltar atrás em relação a isso. Vou aproveitar que tu é da área de finanças e vou perguntar o que tu acha da situação econômica não só dos Estados Unidos, mas do mundo nesse momento, quando a gente vai começar a sentir uma pequena melhoria ou isso é coisa para médio prazo, não tem como retornar agora. Então, acho que depende de que a gente faz neste momento agora, porque todas as ações que são feitas pelos governos mundiais, elas vão determinar o estado da economia. A gente não sabe muito porque o mundo é muito globalizado, então dependemos muito de outros países, querendo ou não, a gente depende da China, a gente depende do Japão e eles dependem da gente também. Então, os módulos que estamos vendo é que a melhor decisão são as que estamos tomando agora, de limitar contato entre pessoas, de fechar negócios, embora a gente entre numa recessão, é melhor fazer isso, porque as consequências elas podem ser mais drásticas se a gente não fizer isso. Então, tem um perigo também de abrir a economia antes do recomendado. Tem um estudo no Japão, na ilha de Hakoria, não sei como se pronuncia, mas que eles abriram a economia local antes da recomendação do governo japonês e eles entraram numa segunda onda de exatamente. Então, eles começaram de zero, basicamente. E todo esse trabalho que foi feito nessas 3 semanas de fechamento da economia, eles desfazeram, porque eles abriram a economia mais cedo.
E tu sabe se o governo americano está dando algum tipo de incentivo para a empresa, propriamente dita, assim, para os empresários, pequenos e médios empresários, ou não existe nenhum tipo de ajuda? Sim, existe ajuda. O Congresso, semana passada, já aconteceram dois tipos de stimulus que o governo americano passou. O primeiro foi para as companhias pequenas, para eles dar loans para as companhias, para elas continuar. A gente depende da sua ideologia política. Muitas pessoas no lado dos democratas, elas não acham que esse dinheiro deveria ir para companhias grandes. Por isso, companhias grandes como Amazon, como companhias aerolíneas que não pagam muitos impostos, os democratas não acham justo que as companhias agora piram dinheiro porque esse dinheiro vem dos americanos mesmo, dos impostos americanos, mas por que é justo a gente dar o nosso dinheiro para companhias que não pagam impostos? E no outro lado, os republicanos acham que é melhor ter essas companhias em continuação, porque não tendo essas companhias, mesmo porque elas não pagam impostos, vai causar muitos mais problemas, porque vai causar mais desempregos no setor econômico também. Essas empresas grandes não pagam impostos nos Estados Unidos? É isso que você está dizendo? Tem uma grande isenção de impostos? Sim, algumas pessoas, algumas companhias não pagam impostos. Estamos vendo, o que a gente vê desde que o presidente Obama saiu da presidência é que o presidente Donald Trump, ele relaxou as leis que o presidente Obama fez para incentivar companhias para pagar impostos, ou leis financeiras e bancárias que regulavam o setor financeiro para que não acontecesse uma outra recessão causada pelos bancos grandes nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, ele relaxou essas regulações e foi que causou a economia dar um boom. E realmente funcionou, mas não é algo sustentável quando somente as top companies estão fazendo bem e o resto do povo não. Vou te aproveitar e perguntar uma curiosidade minha. Os contratos de trabalho, eles realmente são bem liberais? Digo, tem poucos benefícios para o empregado? Tipo, se hoje a tua empresa quiser te demitir, ela tem que te pagar um valor, tu tem um tipo de, digamos, de bolão de seguro para receber de dinheiro, ela pode te demitir imediatamente, ou ela tem que te dar um aviso prévio? É um contrato mais liberal ou ele tem bastante direitos trabalhistas? Depende do estado. A gente tem algo que, eu não sei como se diz em português, mas acho que é sindicato, talvez, não sei. Sindicato. Sim, então, alguns estados têm trade or unions e outros não. Por exemplo, aqui em Maryland, se a minha companhia, se eles querem me demitir hoje, eles podem, e eu não recebo benefício nenhum. Então, eu simplesmente mudo para outra companhia e já. Outras companhias que têm unions, os sindicatos, elas não podem fazer isso. E se eles fizerem, elas têm que te dar tipo um package eu vou te pagar, por exemplo, a minha amiga, ela foi demitida da companhia dela e ela recebeu 3 meses de pago, mesmo que ela foi mandada embora, mas ela recebeu 3 meses de pago e também tinha acesso ao seguro médico. Então, depende da companhia, depende do estado. Mas eles são realmente mais liberais. Mas os Estados Unidos era um país que não tinha desemprego, como tu mesmo falou, se eu sair dessa companhia hoje, amanhã eu vou para outra companhia, né? Então, tipo, tinha a possibilidade de emprego que a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora, né? Mas existe muita rotatividade de trabalho, de empresas, ou o pessoal fica mais tempo, assim, numa empresa? Depende da idade. Antes, nos tempos dos meus pais, por exemplo, o meu pai ele tem trabalhado na mesma companhia
30 anos, não saiu, tá aí e ele vai ficar. Eu já tenho mudado 3 vezes, porque eu gosto de aprender novas coisas, outras companhias me identifico mais com companhias com o method que eles têm, values. Então, os millennials, eles não são como o Generation X, que Generation X fica no trabalho até morrer, e também os baby boomers, millennials, eles não. Eles gostam de mudar de trabalho e até de local também. Tenho amigos que trabalham, um amigo da Suíça trabalha no Brasil, a minha amiga espanhola trabalha na Suíça, os amigos que trabalham no Japão. Os millennials, eles não gostam de ficar nem no mesmo trabalho, então. Mas é uma questão de opção, então, uma questão de geração, de idade mesmo. Sim, né, eu acho que sim. Eu não pretendo ficar na minha companhia por muito tempo. Acho que eles não estão escutando, então posso falar mais. Mas sim, o meu plano é aprender o que eu estou aprendendo aqui e usar as coisas que eu tenho aprendido nessa companhia e usar na próxima companhia, na próxima etapa da minha professional development. Tu estava me dizendo offline que tu tem intenção de voltar no Brasil, então vamos falar um pouquinho dos teus sonhos no Brasil para a gente finalizar o nosso bate-papo. Sim, eu aprendi português, fui missionário mórmon no Brasil, em São Morei na cidade de São Paulo mesmo, na favela, morei na Brasilândia, morei na zona norte de São Paulo, na zona sul de São Paulo, mas aí e amei o Brasil. Eu amo o povo brasileiro, me identifico muito com o povo brasileiro, um povo muito feliz, um povo muito simpático. Eu acho que os americanos, eles são um pouco mais reservados, são um pouco mais fechado. O Brasil, eles estendem as mãos abertas e te acolhiam. Então eu amo o Brasil por isso. Quando eu voltei, fui fazer um ano na FGV em São Paulo e aprendi muito do Brasil. Tomei uma aula que chama-se Corrupção Global e trabalho no setor financeiro. A minha intenção é voltar para o Brasil e ajudar o povo brasileiro a empreender práticas de anticorrupção, porque é um mercado muito importante na economia global, e meu amor pelo Brasil, meu amor pelas finanças e economia, acho que mexem perfeitamente em São Paulo. Então, a minha intenção é voltar. Legal, esperamos que tu possa não só ir para o Brasil e realizar teu sonho, como girar o mundo, conhecer outros lugares, como tu gosta de fazer, que a gente tinha conversado antes também, né, que tem muita coisa e muitas histórias para aprender. Te agradeço, espera um pouquinho offline, a gente conversa mais um pouquinho, e obrigada. Boa noite. Sim, muito obrigado. Boa noite. Tchau.